Você já sentiu aquela sensação ruim final de semana, onde você não consegue ter ânimo para enfrentar a semana que está vindo? Você não consegue sequer imaginar que mais uma semana começou e você terá que fazer as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados? Você não tem mais energia suficiente para conduzir. Gostaria de nem sair de casa, e conforme o domingo vai chegando ao fim, a tristeza vai tomando conta de você. Bom, o fato é que o trabalho errado pode sim te matar. E se você está realmente vivendo esse tipo de angústia de situação, tome muito cuidado antes de mais nada e pode ter certeza, está acontecendo algo de errado com a sua saúde, com você. Bom, a grande verdade é que as pessoas têm ainda dificuldade de entender que o trabalho faz parte da vida. Mas o problema é quando o trabalho se torna a sua vida. Porque a nossa vida ela é composta por várias áreas. E temos uma dificuldade tremenda em entender que todas as áreas somadas faz com que chegamos à situação a qual estamos. E muitas vezes, quando o trabalho toma todo esse espaço, ou a maior parte dos espaços, é natural que não conseguimos mais dar assistência para tudo aquilo que depende da gente. E apesar de qualquer circunstância, todas as áreas da nossa vida faz parte de algo muito íntimo, algo muito próximo de nós. E é necessário, sim, dar a devida assistência. Até mesmo porque quem não dá assistência abre concorrência. Então perceba que na família, muitas vezes, na área que está relacionado a questões familiares, acabamos nos distanciando e daí então outras situações, outras ocasiões vão tomando conta disso e cada vez vamos ficando mais afastados. Porque não demos a devida assistência, abrimos concorrência. E é natural que as pessoas que fazem parte realmente desse contexto familiar comecem a substituir ou tentar suprir a necessidade, a ausência, a falta que realmente você faz. E eu sei que o que justifica realmente essa ausência muitas vezes é o trabalho, mas o fato é que as pessoas não vão, na maior parte do tempo, entender dessa forma. Principalmente essas pessoas que estão próximas de você, gostam de você e querem que você realmente faça parte da vida delas. Bom, então, entendendo essa situação familiar, você pode aplicar isso para qualquer outra área. Se você não tomar conta, por exemplo, da sua saúde, da área da saúde pessoal, você começa da mesma maneira não dar assistência e os problemas de saúde vão começar a aparecer porque você está se distanciando de uma qualidade de vida. É assim que as coisas vão funcionar. Você deixa de fazer alguns exames periódicos, você deixa de tomar alguns remédios, você, na verdade, acaba deixando muitas vezes de passar por algumas consultas. E tudo isso vai realmente estar sendo somado ao longo do tempo e fazer com que você não tenha bons resultados. E você pode falar também do financeiro, é a mesma coisa, da parte que está relacionada ao dinheiro. Muitas vezes você não consegue entender que trabalhando da forma a qual você está é a pior alternativa de conseguir aí ter o que você realmente deseja. Então, o fato é que a todo momento precisamos rever a nossa vida e entender que alguns sinais são muito importantes. Sinais esses que estão dizendo para você, dizendo para o seu corpo, ó, as coisas não andam bem.
Então, quando você realmente começa a sentir essa angústia, começa, na verdade, não ter mais prazer em realmente estar exercendo a sua atividade profissional, é porque muitas vezes isso já te corrompeu através de resultados ruins, através de muito tempo de jornada, através da falta de reconhecimento, de valor, através da falta de apoio, através de um incentivo com relação ao seu esforço. E quando se soma tudo isso, junto a um salário muito pequeno, muito escasso, que faz com que você não consiga suprir aí as necessidades que você tem, os seus desejos, os seus sonhos, isso acaba ficando muito pior. E o fato é que as pessoas foram educadas de forma a qual elas tinham que trabalhar de acordo com a sua necessidade básica, na maior parte das vezes. É como se elas estivessem sido programadas para estarem fazendo o seu melhor, estar se esforçando o quanto mais, mesmo que isso gerasse ou oferecesse um resultado muito ruim. E é exatamente o que acontece com a maior parte das pessoas. E elas não conseguem entender, em contrapartida, o porquê que elas trabalham tanto e não têm aquilo realmente que é necessário para, muitas vezes, a sua sobrevivência com qualidade. Elas não conseguem entender isso porque elas estão presas na rotina que elas mesmas criaram e estão tão presas que acabam ficando distraídas o tempo inteiro, não tendo a chance, a oportunidade de perceber que quanto mais elas permanecem nessa rotina, quanto mais elas colaboram para que isso tenha um novo dia, quanto mais elas fazem a mesma coisa, mais desconforto elas vão acabar sentindo. Porque os resultados são sempre os mesmos, e o detalhe é que é algo muito previsível. Você pode ir trabalhar com chuva, dores, com um monte de problema, com situações adversas. Você pode fazer o seu melhor muitas vezes no ambiente de trabalho. Nada fará com que você tenha realmente algum tipo de recompensa. Nada vai fazer com que você tenha uma perspectiva de melhora. E o fato é que você pode fazer qualquer conta, você pode somar isso ao longo dos meses do ano, você pode multiplicar isso por anos. As contas, elas não fecham, você não acha realmente uma saída. Você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Porque se todos os meses está faltando dinheiro e sobrando cansaço, isso somado ao longo dos tempos só vai trazer para você isso que você já está realmente sentindo. Esse desânimo. E esse desânimo ele é derivado, sim, de uma falta de perspectiva, onde você não tem uma esperança de entender que isso pode melhorar amanhã. Ao mesmo tempo, muitas pessoas estão enxergando nesse exato momento que elas precisam realmente mudar. Mas aí vem uma outra questão que está relacionada ao conhecimento. Conhecimento esse que muitas vezes as pessoas não têm e por isso elas acabam não conseguindo mudar aí as suas vidas. Você já parou para pensar que
até nisso, até nessas circunstâncias, existem fatores que estão tirando a sua liberdade. Então perceba, primeiro, você iniciou a sua vida profissional em algum tipo de atividade, na maior parte das vezes, de acordo com as suas necessidades. E a tendência sempre foi aquela que, quanto mais você precisava trabalhar, menos qualidade no trabalho você teria. Por quê? Porque quanto maior a sua necessidade, mais fraco, mais vulnerável você está. E quanto mais fraco, mais vulnerável, você precisa recompor isso, você precisa suprir essa necessidade, você precisa tentar ficar mais forte. E daí então, a primeira oportunidade, você está fraco a nível financeiro, fraca, precisando de dinheiro, a primeira oportunidade que aparece, mesmo pagando qualquer coisa, em uma qualquer atividade profissional, você acaba agarrando. E quem agarra qualquer coisa é qualquer um. E qualquer um sempre será tratado ou tratada sem valor. Porque você está no meio da multidão, você está no meio da concorrência. Você deve entender que muitas vezes, além disso, a princípio se cria um vínculo superficial no trabalho, onde algumas pessoas vão se aproximar de você por interesse para que você faça o seu melhor, recebendo o mínimo em troca. E com isso você acaba causando mais transtornos ainda para essa situação que já é delicada, porque fora a questão de estar cansado, se dedicando ao máximo, recebendo pouco pela sua atividade ou quase nada, recebendo aquilo que muitas vezes não é necessário ou não supre a necessidade básica que você tem ou as necessidades, ainda as pessoas acabam maquiando isso com um sentimento superficial, onde você fica acreditando que as pessoas gostam de você e você passa realmente a fazer sempre aquilo que muitas vezes não está nem ao seu alcance. É uma mistura de circunstâncias ruins. Porque o sentimento nunca colaborou para questões lógicas. E como estamos falando de trabalho, de horas de trabalho dentro de um dia que é limitado, você não consegue aumentar a quantidade de horas no dia. Você não consegue aumentar o seu salário. Isso não depende de você. E você deve entender que essas coisas que não dependem de você devem ter o quanto menos energia. Você deve entender que tudo aquilo que pode ser controlado por você merece sim a sua atenção. Então, da mesma forma que você realmente causou esse transtorno na sua vida, porque se você sente o desconforto, se você está percebendo realmente que isso está ficando insustentável, da mesma maneira que você realmente criou isso e está alimentando, você precisa primeiro se recompor. O que faz uma pessoa que tem uma determinada deficiência de uma vitamina, por exemplo? Ela tem que suprir essa necessidade. A prioridade é suprir essa necessidade. Então, se você tem uma necessidade de ganhar dinheiro, fez uma má escolha, está ganhando pouco, trabalhando bastante, a partir do momento que você começa a recompor a sua vida financeira, que você começa a suprir isso, mesmo de forma bem simples, você começa a criar um fundo de reserva, por menor que seja, começa a guardar um pouco de dinheiro.
por uma situação de emergência. E a partir do momento que isso vai acontecendo, ao mesmo tempo, em paralelo, sem pedir as contas, você não pode pedir as contas, porque essa é a única fonte de renda que você tem, por mais que seja ruim. Então, você começa a artilharia, você começa a fazer o que deve ser feito, que é o quê? Ir para uma próxima tentativa de oportunidade, mas agora você já está trabalhando. E você já não está tão vulnerável assim a nível financeiro, né? Então, você começa a distribuir currículos, você começa realmente a correr atrás, né, de outras oportunidades, correr atrás de algumas instituições onde você pode se cadastrar e você pode conseguir uma oportunidade melhor de trabalho. Agora, entenda que durante a sua vida de trabalho é muito bom que você busque capacitação. Capacitação nada mais é do que conhecimento. Então, às vezes você está trabalhando em alguma atividade ganhando pouco, procure, sei lá, tirar uma carta de motorista profissional, né? O mercado de trabalho está oferecendo várias oportunidades para pessoas nesse sentido que querem trabalhar aí dirigindo, né? Existem infinitas possibilidades, estou citando isso como um exemplo. Mas você pode ser um operador de algum tipo de máquina, você pode, na verdade, trabalhar com algum tipo de manutenção, mas você precisa, em contrapartida, alimentar aquilo que pode aumentar a chance e a perspectiva de fazer com que você realmente consiga ganhar mais. Isso é muito importante e vai fazer total diferença. Uma outra coisa que você precisa começar a entender é que, de fato, se você sustenta uma situação que é ruim, se você vai alimentando essa situação que é insustentável, porque você já está sentindo o seu corpo dizer eu não aguento mais, quando você sente esse cansaço, esse peso, quando você sente esse desânimo, essa falta de energia, essa falta de disposição. Se você continuar alimentando isso, pode ter certeza que isso vai trazer um reflexo na sua saúde. Muitas vezes, um reflexo muito negativo, onde você depois vai ter que lidar com uma situação constrangedora para com relação ao seu trabalho e também uma outra situação ruim para com relação à sua vida, à sua saúde. Então, pense muito nisso, comece a administrar da melhor maneira possível, buscando o quanto mais de qualidade. É só dessa forma que você conseguirá realmente sair dessa situação ruim. E uma outra coisa que você precisa também começar a entender é que o segredo do resultado nunca está relacionado à quantidade de força e muito menos à intensidade. O que isso, na verdade, está realmente dizendo? O segredo do trabalho é você se esforçar menos e, através de uma estratégia que deve ter como base, como alicerce, o conhecimento, conseguir melhores resultados. Então, a estratégia faz com que você consiga melhorar qualquer resultado, não a força. Não interessa se você faz força o dia inteiro e se você faz muita força. Fazer força o dia inteiro significa que o seu trabalho é pesado. Agora, a intensidade da força é que demonstra que você acaba fazendo isso constantemente próximo do seu limite. Então, imagine que o seu corpo tem uma estrutura para lidar com uma determinada tolerância para com relação ao peso. Então, se você pegar mais do que isso, estamos falando de intensidade de peso. Se você pegar peso por durante o dia inteiro, estamos falando que você faz isso de forma constante. Então, comece a entender que não vai ser realmente dessa forma que você vai conseguir os resultados que você deseja, não vai ser dessa forma que você conseguirá se promover. E não vai ser dessa forma que as pessoas vão te promover.
Você precisa entender que as mudanças são de dentro para fora. E você não deve ficar esperando as oportunidades. Você deve criar as oportunidades a partir do momento que você acredita ser conveniente, levando em consideração que a todo momento é conveniente, porque o tempo está passando e ele não te espera. Então você deve pensar o que realmente você está esperando para a sua vida. Pois mais tarde, talvez pode não dar mais tempo. E você pode se arrepender realmente de não ter aproveitado a única e melhor oportunidade que você tinha, a melhor das oportunidades, que era realmente viver uma vida com qualidade, ao invés de só sobreviver com as necessidades. Pense nisso e eu espero do fundo do meu coração que esses conteúdos toquem na sua alma, na sua cabeça, no seu coração, faça com que você entenda esse processo de transformação, com que você vá para um próximo nível, com que você mude a sua vida de forma positiva e comece sim a ter mais esperança e perspectiva de que as coisas não vão melhorar, mas as coisas estão melhorando. Isso faz total diferença. Quando as coisas estão melhorando, você está lidando com fatos, com reais resultados, com situações que estão acontecendo agora. E essas situações somadas ao longo de um determinado período de forma positiva, elas vão fazer com que a sua vida seja totalmente diferente e com que você se aproxime cada vez mais de tudo aquilo que você realmente sempre sonhou. Então, não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixe o seu comentário que é muito importante, não se esqueça disso. E é claro, compartilhe com aquelas pessoas que gostam e precisam desse tipo de conteúdo. E dessa forma eu tenho certeza que esses conteúdos vão chegar muito longe e auxiliar muita gente. Levando em consideração que a minha missão realmente é essa, fazer com que você se desenvolva tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. E é claro, vá para um próximo nível. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui!